O STF cavou a própria cova ao censurar as redes sociais? Como assim, Deltan? Que história é essa? Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar três coisas. Primeiro, como que a responsabilização das redes sociais por conteúdos postados por usuários pode ter sido a cova que o STF cavou para si mesmo. Segundo, vou te mostrar como que um deputado americano está colocando ainda mais pressão para que Trump sancione os ministros do STF. E terceiro, por fim, eu vou te trazer novidades quentíssimas a respeito de como que está a situação das punições americanas contra os ministros do STF neste exato momento. Bora então direto ao primeiro ponto, com a matéria que não é da imprensa brasileira não, é do jornal britânico Financial Times, respeitadíssimo, foi publicado em inglês e eu traduzi aqui pelo Google para vocês. É simplesmente um dos jornais mais importantes do mundo, olha aí. Supremo Tribunal Federal decide que plataformas digitais são responsáveis por conteúdos postados por usuários. E agora preste atenção aqui na linha fina. Decisão corre o risco de atiçar sanções. Atiçar tensões com os Estados Unidos em meio a acusações de censura de grupos da mídia social. Pois é, gente, a tensão que já existia acabou de ficar ainda maior. O Google já se manifestou, inclusive, sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha aí. O Google disse que isso pode impactar a liberdade de expressão. O que é claro que é um eufemismo, né, gente? Vai esvaziar, vai minar, vai erodir de vez a liberdade de expressão. E a Meta também se manifestou, dizendo estar muito preocupada. Preocupada com o quê? Com as implicações da decisão do STF sobre a liberdade de expressão e as milhões de empresas que usam nossos aplicativos para crescer seus negócios e gerar empregos no Brasil. Gente, me diga uma coisa, se essas empresas já faziam lobby por punições aos ministros do STF junto ao Trump antes dessa decisão, imagine a pressão que elas vão fazer agora lá na Casa Branca por essas punições. O quadro, então, é de tensão geral. E para mostrar isso para você, eu vou agora para o nosso segundo ponto com essa notícia aqui que foi publicada pelo portal Metrópolis. Deputado dos Estados Unidos pede a Rubio sanções urgentes contra Moraes. E olha, não foi qualquer deputado não, viu? Foi simplesmente o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Representantes, o deputado Chris Smith. E ele mandou uma carta ao secretário de Estado, Marco Rubio, pedindo a adoção de sanções urgentes contra Alexandre de Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo no que ele escreveu, ó. Os fatos agora, diante de nós, estão além de disputa. As autoridades brasileiras têm usado mecanismos da Interpol para perseguir dissidentes do exterior. Elas tentaram contornar canais formais para pressionar diretamente as autoridades americanas de aplicação da lei. Elas coagiram empresas americanas a restringir a liberdade de expressão legal. E elas buscaram aplicar ordens judiciais estrangeiras para suprimir a expressão política protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Em meio a esse cenário de novas pressões por punições contra os ministros do STF, que estão vindo de gente poderosa como mega empresas e deputados americanos, a decisão do STF de censurar as redes pode ser o estopim de uma reação duríssima do governo americano, que já declarou que não vai mais tolerar censura contra empresas e cidadãos americanos. E nesse contexto, eu quero trazer para vocês agora o nosso terceiro ponto, que são novidades quentíssimas sobre o estado dessas sanções lá na Casa Branca. E eu vou trazer essas novidades aqui a partir de duas matérias, uma que foi publicada pelo UOL e outra publicada pelo Metrópolis. Dá uma olhadinha então o que disse o UOL sobre isso. Parlamentares envolvidos na empreitada das punições contra Moraes ouvidos pelo UOL asseguram que tanto Trump quanto Rubio estão convencidos sobre a validade de punir o juiz da Suprema Corte. A aplicação da lei Magnitsky dependeria meramente de superar entraves burocráticos e falta de prioridade do assunto em um mundo conflagrado. Ou seja, já haveria ali um consenso, uma decisão dentro da Casa Branca para punir o Moraes. E as duas únicas coisas que estariam impedindo essas sanções de sair do papel são questões burocráticas, como o trâmite legal do processo, e os conflitos geopolíticos recentes, como os ataques entre Israel e Irã e o ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã, que, gente, são obviamente uma prioridade de política externa americana. Só que, como eu mostrei para vocês, essa decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal de regulamentar as redes sociais pode fazer esse assunto ebulir, voltar à tona com tudo na Casa Branca e dar uma nova urgência ao tema, já que as plataformas de redes sociais
certamente elas vão reclamar com o governo americano sobre o que aconteceu. Afinal de contas, essa decisão restringe a liberdade de expressão, que é uma das principais pautas do governo Trump, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. Bora agora então para a coluna do Paulo Capelli no jornal Metrópolis. Olha aí, vamos ver o que ele disse aqui sobre as sanções. Texto sobre STF chega à mesa de Marco Rubio. Gente, olha só, chegou à mesa do secretário de Estado americano. A coluna apurou que o texto elaborado pela Casa Branca, que estipula sanções a Moraes, chegou à mesa do secretário de Estado, Marco Rubio, no último domingo. O governo Trump deverá, em um primeiro momento, concentrar as sanções em Alexandre de Moraes. Olha aí, sanções de Trump ainda miram mais autoridades. Posteriormente, deverão ser analisadas sanções a Paulo Gonet, que está à frente da Procuradoria-Geral da República, por conta da elaboração de pareceres que embasaram as decisões de Moraes. Pessoal, tudo indica que o bambu vai sim gemer. E eu só posso esperar, assim como vocês, que seja logo. A gente não aguenta mais tantos abusos. Deltan já está esperando faz tempo. Gente, eu também. E não vejo a hora disso acontecer. E eu creio que é uma questão de tempo. Uma das virtudes que a gente precisa cultivar é a virtude da perseverança. Como aquela juíza que foi atendida, como aquela pedinte, viúva, que foi atendida por um juiz da Bíblia, depois de tanto insistir que justiça viesse. E até ela foi atendida, diz a Bíblia, não tanto por uma questão de justiça, mas para que parasse de incomodar. Então o que a gente tem que fazer é erguer a nossa voz, da nossa indignação, incomodar, pedir, clamar, atuar, como vários deputados brasileiros fizeram e fazem hoje e no passado lá nos Estados Unidos, e agora Eduardo Bolsonaro está concentrado fazendo lá. Então o nosso papel é curtir, é compartilhar não só esse vídeo, não meus conteúdos, mas de todos aqueles que estão clamando por essa punição, que estão insistindo, que estão atuando, que estão pedindo, que estão criticando, erguer a nossa voz para que venha justiça ao Brasil. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou de todas essas novidades, hein? Deixou um sorriso no seu rosto? Um gostinho de esperança? Será que o STF cavou a própria cova? Conta aí pra mim nos comentários.